Salve Maria, queridos amigos! Hoje nós temos a imensa alegria de ter um belíssimo pôster de Santa Teresinha do Menino Jesus. E aqui é interessante nós tratarmos sobre esse santo casal, e aqui tendo ao fundo o fruto mais belo, portanto a flor mais bonita do jardim, de 9 filhos. E aqui temos hoje Santa Teresinha, que vai nos ajudar muito nessa meditação sobre os seus pais. Então, nós vemos que bonita união entre pais e filhos e filhas. Então, vejam como um santo casal que abraçou a via da santidade no matrimônio, olha o que eles produzem. Então, vamos pedir a eles e a Santa Teresinha que nós possamos, de maneira muito especial, cada um na sua vocação, evidentemente. Então, os que se sentem chamados por uma vocação matrimonial, possam ter os pais de Santa Teresinha, Beatos Luiz Marton e Beata Zélia, como modelo. No caso de nós religiosos, ordem masculina e ordem feminina, temos aqui a bela e Santa Teresinha para servir de exemplo para nós também. Nesse sentido, vamos rezar uma Ave Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Sorriso, rogai por nós. São José, rogai por nós. Beatos Luiz e Zélia Marton, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É preciso dizer que quando nós temos a alegria de tratar sobre esse tema, a família, a Santa Família, a gente se enche de alegria, porque nós vemos o quanto o mundo de hoje em dia, o demônio e a carne, procura destroçar a família, que é, como nós sabemos, a célula-mãe de uma sociedade. Mas, por um lado muito mais alto, o casal está ombro a ombro com Deus, quando Deus quer criar alguém e ele se utiliza de seus pais, e depois ele cria uma alma e envia um anjo da guarda especialmente para essa nova criatura. Isso antes do batismo. Depois do batismo, uma filha, um filho de Deus. Então vejam que belíssima missão dos pais nessa missão juntamente com Deus. E aqui vem hoje esse relato bem bonito já pós-casamento. Ontem nós chegamos no momento em que nós tínhamos tratado de Luiz Marton, de Zélia Marton, e os dois queriam levar uma vida religiosa. Um queria ser sacerdote e a outra queria ser uma freira. Então nós vemos como a providência divina foi conduzindo esses dois, não conseguindo atingir esse anseio vocacional, mas se unirem num laço matrimonial. Mas vejam que bonito périplo, e olhe que intenção eles tinham logo após o casamento. É lindíssimo, queridos irmãos e irmãs. Vem aqui. A história de uma família que é do padre Stefano Piatti. São trechinhos que nós extraímos desse livro. Aqui vem o capítulo 3, a vocação para a vida de família. A cena digna da legenda áurea, portanto mítica, sobrenatural, elevadíssima, com que abre a monografia da família Marton, é de linhas tão puras que a pena tem receio de as macular. Ou seja, o padre que escreve, ele está tendo um cuidado monumental, porque ele tem receio que nos escritos dele não brilhe a pureza com que eles contraíram o matrimônio. Vimos os sentimentos com que o jovem Martin se encaminhava para o casamento. Amara o celibato, se acabara por se render aos argumentos maternos, e o fundo místico do seu ser conservava afinidades fortes, tenazes com o ideal monástico. Ainda o sonho dele era ser religioso. Vejam que maravilha. A nobreza, entrevista na alma do noivo, levou-o a conceber a esperança de estabelecer entre os dois, Luiz e Zélia, a maneira da mártir Santa Cecília e de Valeriano, que era um casal que contraíram um matrimônio e eles fizeram um voto, uma promessa de viverem como irmãos. Uma dessas uniões absolutamente fraternais em que almas, transpondo o domínio dos sentidos, se fundem
para se elevarem para Deus em todo o dinamismo de um amor divinamente purificado. É uma elevação, é uma união elevadíssima. Mas alguém poderia pensar, meu Deus, então eles queriam viver como irmãos? E como é que ficou a questão dos filhos? Como é que ficou? Como é que nasceu Santa Teresinha? Vejam, calma, nós vamos chegar lá, porque é muito bonito mesmo que eles sejam os dois acometidos por esse sentimento no início do matrimônio. Foram os 10 primeiros meses, mas é para que assim, como vai ser explicado aqui, a título de um noviciado, para que depois abraçassem uma vida consagrada, foram esses 10 meses que eles viveram, casados, mas como irmãos, nos mais puros costumes. Mas veja que interessante. Estudou minuciosamente o valor teológico de um casamento nessas condições, viverem como irmãos. Como atesta a seguinte nota copiada por sua mão nessa época e encontrada entre papéis íntimos de Louis Martin. Aspas. Portanto, são aqui os escritos dele. Da doutrina da Igreja sobre o sacramento do matrimônio. Explica. O laço que constitui esse sacramento é independente da consumação do mesmo. Temos prova evidente dessa verdade na Santíssima Virgem e São José, que viveram como irmãos, que apesar de legitimamente casados, conservaram continência perpétua. Era a meta de Louis Martin. Esses ilustres esposos tiveram por imitadores muitos santos que, mantendo a virgindade no casamento, se limitaram à pura união dos corações. Belíssima explicação do nosso padre Piatti. Partilharia Zélia Guerin das intenções do esposo? Essa era a intenção de Louis Martin. E Dona Zélia, será que tinha a mesma intenção? Vamos ver. Logo que teve de renunciar à esperança à vida religiosa, sem todavia se desprender da secreta atração que por ela sentia, despertou nela um forte instinto de maternidade. Então aqui, a Dona Zélia, o que fez com que ela, como que, renunciasse ao claustro, foi a ideia de gerar muitos filhos para a igreja. Mas, por muito incompreensível que isso apreça aos nossos espíritos modernos, ela apenas conhecia muito imperfeitamente o mistério da vida. A plena revelação feita no momento provocou em Zélia Guerin como que um púdico receio das coisas carnais e levou-a a corresponder às íntimas aspirações do marido. Então ela consentiu, não, vamos viver assim, como irmãos. Muito bonito, uma esposa fiel que atende o seu esposo santo, ambos santos. Aqui tem nós podemos fazer um breve paralelo com a obra tão bonita do Monsenhor João, em que ele comenta Nossa Senhora, porque tem uma relação única, inclusive o argumento que Louis Martin foi buscar no sacramento do matrimônio, no sacramento desse matrimônio, foi justamente esse, que Nossa Senhora e São José viveram como irmãos e estavam legitimamente casados. Então é impressionante como o matrimônio entre ambos era realmente santo. Tal como bem ensina o livro de Tobias, Antigo Testamento, que está comentado por Monsenhor João, no livro de Nossa Senhora, o verdadeiro matrimônio não pode ser pautado nas paixões, como tantos hoje em dia, mas sim na castidade e pureza de coração, por onde se deseja fazer o outro feliz e fazer a vontade de Deus. Olha que interessante, e ainda o Dr. Plínio comenta que o que impressionava os assistentes no casamento de Santana e São Joaquim, portanto os pais de Nossa Senhora, por exemplo, era esse desprendimento das paixões carnais e a castidade que envolvia os noivos. Olha que bonito. Então eles se juntaram por um amor muito elevado. E aqui continua o padre Piatti. Como era a vida entre os dois nesse período em que eles tinham feito esse propósito de viverem como irmãos? Escreveria mais tarde a Paulina, sua filha, para se ter a ideia de como a vida desses esposos era parecidíssima com a do santo casal de Nazaré. Sendo, como vêm as palavras dela, né? Tão amiga de teu pai, minha querida Paulina, poderíeis imaginar que eu lhe dava desgostos e que lhes tinha dado no dia do casamento. Não é verdade. Como tinha gostos semelhantes aos meus, ele compreendia-me e consolava-me o melhor que podia. Penso que a nossa mútua afeição aumentou por isso. Os nossos sentimentos estavam sempre de acordo e ele servia-me de amparo e consolação. A irmã mais velha de Zélia,
a esposa de Louis Martin, a que havia se tornado religiosa e a única pessoa a quem Zélia revelara essas coisas, aludindo ao segredo, entre aspas, que lhe fora confiado, alegrava-se por ver que Zélia e aquele que passara a considerar como um irmão, o Louis Martin, adotavam um estado tão perfeito no matrimônio. Muito bonito. E aqui, para que nós tenhamos assim uma ideia muito clara de como foi esse primeiro período da vida matrimonial de Luís e Zélia, nós temos que nos reportar a Nossa Senhora e São José. Viviam como irmãos, um religioso com todas as letras e uma santa religiosa na Santa Casa de Nazaré. Era um convívio elevadíssimo, certamente eles tinham momentos de oração, tinham os momentos de contemplação, os momentos de silêncio, os momentos de conversa sobre os assuntos divinos, os assuntos celestes. Eu não sei, nós podemos imaginar que quase que os anjos tinham, aspas, uma santa inveja de participar desses colóquios entre Maria Santíssima e São José. Porém, alguém poderia perguntar: sabemos que ambos estavam destinados a dar filhos e filhas para Deus e sua igreja. Ora, por que Deus permitiu que os dois não tivessem a intenção de terem filhos logo no começo do seu enlace matrimonial? Que intenção ou proveito tiraria ele dessa situação? E aqui vem uma bonita explicação do padre Piatti. E aqui que ele faz a comparação com o claustro. Assim como o noviciado é a preparação para a vida religiosa, a resolução do casal Martin era a providencial preparação de uma raça santa a mais não poder. Deus, que fez com que o seu filho nascesse em terra virgem, não quis confiar Teresa do Menino Jesus, senão a pais que, por terem praticado a virgindade, fossem capazes de lhe compreender o esplendor. Aqui o padre Piatti, ele faz um voo muito bonito aqui, porque da mesma forma que o próprio Deus, Pai de Maria Santíssima, Espírito Santo, esposo de Maria Santíssima, quis que o seu Filho Santíssimo nascesse em terra virgem. Nosso Senhor Jesus Cristo fosse gerado no claustro puríssimo e virginal de Maria Santíssima. Então ele compara isso a também Santa Teresinha, ou seja, essa grande santa que hoje aqui nos orna com a sua santa e pura presença. Deus quis que também ela nascesse de pais que até o matrimônio viveram na plena virgindade, mas que desse enlace nascesse essa bela flor da cristandade. E como foi que decidiram ter filhos? E aqui vem, por assim dizer, vamos desvendar esse mistério, porque se ambos estavam com esse propósito tão resoluto de viverem como irmãos, como é que nasceram os filhos? Vejam aqui. Após 10 meses de vida em comum, a intervenção oportuna do confessor levou o casal Martin a modificar o seu modo de ver e a realizar por modo diferente a missão que o céu lhes destinara. E aqui também, queridos amigos, nós vemos a importância de um sacerdote, de um conselheiro, também virtuoso, também santo, para que ele pudesse indicar com segurança o caminho desse casal. Porque não podia ser mais bonita a resolução dos dois, viverem como irmãos, ainda virgens durante o matrimônio, como foi Nossa Senhora e como foi São José. Então aqui é forte o argumento, mas nesse caso o confessor, por inspiração divina, pôde aconselhá-los da melhor maneira possível. Então aqui nós vemos como, queridos amigos, rezem para que cada vez mais o clero seja santo, para que possa ter esse discernimento, possa ter a ligação com os céus, para sempre aconselhar da maneira mais santa e mais virtuosa as suas ovelhas. É como nós devemos pensar e rezar. E foi o que aconteceu aqui com o nosso casal Martin. Um santo confessor pôde dar essa maravilhoso direcionamento espiritual para eles. A concepção que formavam do casamento tornou-se mais ampla. Então aqui eles entenderam. Então, sendo um casal com essas intenções tão santas,
nós podemos gerar filhos santos para a Santa Igreja, filhos santos para o exército de Maria Santíssima. Mas pensem que teor e que combatentes não nasceriam desse casamento tão santo desses dois, Louis Martin e Zélia Martin. Compreenderam que, segundo a frase do padre Sertilanges, a carne colocada no seu lugar não ofusca o espírito, serve-o. E aí, então, essa união conjugal desses dois se consumaria dessa forma. A carne colocada no seu lugar não ofusca o espírito, serve-o. E esse ato se torna um sacramental para gerar os filhos para Deus. E aqui, mais uma vez, repito, como é bonito termos concebermos essa imagem. Deus criou tudo, criou o universo, nos criou, mas é impressionante como Ele quis se utilizar dos pais para que primeiro nós viéssemos à luz, para que o ser humano viesse à luz. Como é bonito isso. E nesse sentido é um outro padre que comenta sobre o matrimônio, os pais estão ombro a ombro, entre aspas, porque Deus não tem nada que se compare a Ele, mas, para usar uma força de expressão, estão ombro a ombro com Deus para contribuir na criação dos seres humanos. E nós vemos que esse casal, meu Deus, com que virtude e santidade contribuíram com Deus para a formação dos seus filhos. E cada vez que nós contemplamos Santa Teresinha, nós podemos imaginar que belo fruto. Qual foi essa árvore que produziu tão belo fruto? Beatos Louis Martin e Zélia Martin. O que, sobretudo, influenciou o casal Martin para que interrompessem a sua santa experiência de viverem como irmãos, portanto, tendo como modelo Nossa Senhora e São José, foi a santa ambição de dar filhos e filhas ao Senhor. Não poderiam reviver a visão do convento e do altar que lhes encantava a juventude numa posteridade preparada para o serviço de Deus. E aqui nós vemos, queridos irmãos e irmãs, foram extremamente generosos nessa matéria, porque eles tiveram 9 filhos no total. Nós sabemos, pelo que nós já estudamos, que 4 desses filhos morreram muito jovens, todos eles batizados. Obviamente, agora nós podemos dizer, desses 9 filhos, nós temos 11 santos. Claro, porque os pais também eram santos. Imagine uma coisa dessa, 11 santos no céu, não é? Depois, que feliz compensação num destino destes. Os filhos, penhor e fruto do seu amor, ocuparem os seus lugares para se consagrar ao Altíssimo e darem assim ao matrimônio um prolongamento sacerdotal e religioso. Então, vejam que elevação na concepção matrimonial dos dois. Então, primeiro, viverem como irmãos, dentro da castidade, dentro da virgindade dos dois. Depois que eles entenderam a função do matrimônio, produzir filhos para Deus, para a Santa Igreja, foram generosíssimos, 9 filhos, mas viam nisso também um prolongamento sacerdotal e religioso. O senhor Martin e a esposa tinham descoberto então no coração do sacramento o seu centro de equilíbrio e a sua fonte de perfeição. E aqui, queridos amigos, nós temos mais essa etapa da vida desses 2 santos, não é? Ou seja, a partir daqui, eles começaram com uma elevação, com uma sacralidade, com uma sublimidade, produzirem os filhos para a Santa Igreja. E aqui nós vemos que a mais bela flor foi Santa Teresinha, mas todos os outros filhos e filhas, vidas muito virtuosas. Nós vamos chegar lá, mas eu não resisto em adiantar um pouquinho só esse episódio da vida de ambos, que depois, como nós sabemos, a Dona Zélia faleceu muito cedo, portanto ela teve um câncer de mama e ela nem pôde sequer amamentar Santa Teresinha. De tal forma, essa enfermidade judiou dela, fez com que ela sofresse muito, mas mesmo assim, ela quis que essa última filha ainda nascesse. Como é bonito isso! E nós vemos depois como também, por parte do Monsieur Louis Martin, Beato Louis Martin, nós vemos a beleza dele se dedicar inteiramente na formação das suas filhas. Como 4 haviam falecido, 2 meninos e 2 meninas, eles continuaram com 5 meninas.
Entre elas, a mais novinha, Santa Teresinha. Então, ele soube sempre fazer com que aquelas filhas tivessem um verdadeiro ideal religioso. Evidentemente, ele não forçava, mas ele incentivava. Ele como que alicerçava, através de uma vida santa, de piedade, que as filhas crescessem com esse anseio e com esse desejo. Evidentemente, se elas também enveredassem pelo caminho do matrimônio, sem dúvida nenhuma também seriam mães exemplares, como elas tiveram como exemplo a própria mãe, Dona Zélia. Certamente também produziria uma prole muito numerosa, para também fazer parte do exército de Deus, da Santa Igreja de Maria Santíssima. E aqui relembro ainda também todo o empenho que Luiz Martin tinha em estar com as suas filhas e dar uma boa formação. O que ele fazia com elas, sempre em conjunto? Uma das coisas, contava histórias. Então, como é importante que os pais e as mães também tenham esse desejo, esse gosto. Contem histórias para os seus filhos, histórias formativas, histórias que vão fazendo com que a criança imagine algo do céu, uma via bonita de santidade, de um herói, de uma heroína da igreja. Isso vai formá-los a mais não poder, vai desenvolver a imaginação deles. Depois, gostava de cantar. Então, certamente ele devia ter um coral seleto e canoro na casa dele com 5 meninas. E certamente ele fazia uma das vozes do canto e gostava de cantar. Então, olha que interessante, reunia as filhas para isso. Não só isso, gostava de fabricar os brinquedos com que as meninas iriam brincar. Então, ele estava junto, ensinando, ajudando, apoiando. E olha, é uma coisa assim que nós vemos um convívio dessa família, já um convívio que nós imaginamos como é o convívio no céu. O convívio com os anjos, porque ali, sem dúvida nenhuma, as outras eram excelentes, mas Santa Teresinha era um anjo de Deus. Então era um convívio angelical daquelas meninas. Mas depois, sobretudo mais importante, ele fez com que elas tivessem um verdadeiro gosto pela oração, um gosto pela devoção a Maria Santíssima, gosto pela Santa Missa. Eles eram de missas diárias, então, independente do tempo, e nós falamos aqui Hemisfério Norte, Europa, França, independente do tempo, estavam ali sempre, frequentando a Santa Missa e participando da renovação incruenta do santo sacrifício do Calvário. Então aqui nós vemos, não podia dar outra coisa. Então para nós, fica aqui, queridos amigos, esse belíssimo exemplo. E assim vamos procurar depois, sempre revermos um pouquinho, na medida do possível que tenham tempo, esses estudos e essas meditações sobre esse belo casal. Amanhã, se Deus quiser, nós continuaremos um pouquinho mais nos nascimentos dos primeiros filhos. Então vamos rezar para que toda essa matéria, esse estudo e essa meditação nos ajude de alguma forma a também, aqueles que já são um casal constituído, a aplicarem os princípios do Beato Martin e Zélia Martin para a formação dos seus filhos e filhas. Aqueles que se sentem chamados para uma vocação religiosa, para uma vocação matrimonial, ao se casarem, tenham essas mesmas disposições desse casal. Aqueles que se sentirem chamados por uma via religiosa, masculina ou feminina, que possam ter a grande Santa Teresinha como modelo de claustro, como modelo de meditação, como modelo de oração. E aqui, uma última palavrinha, 1 minuto sobre Santa Teresinha. Vejam só, ela foi uma irmã de clausura. Ela nunca saiu do convento. E, no entanto, ela é padroeira dos missionários, dos teólogos, dos estudiosos, das missões, das congregações religiosas que cuidam de crianças desamparadas, cuidam de idosos, enfim, tudo. E por quê? Porque, baseada na carta de São Paulo, apóstolo, ela, na igreja, quis ser o amor. Então, sendo o amor, ela seria tudo isso. Porque ela queria ser missionária, mas isso limitava a ação dela. Ela queria ser contemplativa, mas também ela sentia que limitava um pouco. Ela queria ser uma irmã de caridade, sem dúvida nenhuma, mas ela atuaria só ali. E através do amor, ela pôde ao mesmo tempo atuar em todos esses campos. Sobretudo rezar por aqueles que estavam nas missões, aqueles que estão nos hospitais cuidando dos enfermos, e assim nós temos tão belos modelos para nós.
Queridos amigos, vamos então aqui rezar uma Ave Maria e pedir graça a Maria Santíssima, a esse santo casal e a Santa Teresinha, para que nós possamos imitá-lo nessas maravilhas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Sorriso, rogai por nós. São José, rogai por nós. Beatos Luiz Martin e Zélia Martin, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e vossas famílias e permaneça para sempre. Amém. Salve Maria!